Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Está aí na projeção para que nós possamos acompanhar. Um texto pequeno, mas relevante para nós pensarmos sobre a temática. Deus pôs a eternidade no nosso coração. Diz assim o texto bíblico: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Mesmo com as máscaras, eu quero convidar você a fazer essa leitura do texto comigo. Você que está aqui, você que está em casa, vamos juntos. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Aleluia, amém? Glória a Deus por isso. Quando eu li esse texto há 15 dias atrás, preparando uma mensagem, aliás, mais de 15 dias, eu lendo esse texto, mandei uma mensagem para o nosso ministro do coral, o nosso regente. Eu disse assim: Augusto, prepare esta música para mim, porque há algo que há no nosso coração, plantado pelo próprio Deus, mas que a gente tem uma dificuldade de entender, de que nós não somos seres temporais, nós somos seres atemporais. Deus pôs a eternidade no meu e no seu coração, amém? Diga assim: Deus pôs a eternidade no meu coração. É por isso que o homem, ele lida com um conflito e um confronto no seu interior, porque Deus pôs a eternidade no seu coração. Essa vontade que o homem tem de querer conhecer o infinito, de querer conhecer o transcendente, de querer conhecer o sobrenatural, algo que vai além da religião, algo que vai além das instituições. A eternidade que Deus colocou no ser humano está ligado ao propósito para o qual Deus criou a mim e a você. Quando eu olho para esse texto, eu percebo que tudo que existe porque Deus criou, quer o homem creia, quer o homem não creia. A criação emana da soberania de um ser que todo orquestrado, ele criou tudo e todas as coisas de uma forma refinada, cheia de formosura. Agora, quando a gente vai falar da beleza da criação de Deus, quando a gente vai falar do que Deus criou, a gente precisa destacar a obra da criação de Deus, que sou eu e você. Você foi feito com uma coisa mais bela, mais perfeita, que saiu das mãos do Criador. Olha que coisa linda. Você é especial, queridos, amém? Diga assim: eu sou especial. Eu sou a coroa da criação. É isso que nós precisamos entender. Deus cria um ser todo especial e chama esse homem de um ser que traz a formosura da manifestação da sua própria natureza. É dentro desse contexto que o universo, com toda a sua vastidão, os céus dos céus em toda a sua magnitude, e as galáxias incontáveis refletem a glória de Deus, mas nada se compara com a criatura ao qual Deus criou a sua imagem e a sua semelhança. E quando nós recuperamos esse sentimento de que nós não somos como qualquer outra criatura, nós fomos criados para um propósito, para o louvor da sua glória. O homem não é produto de um acidente, o homem não é um ser do acaso. O homem nasceu como um detalhe de destaque, aonde Deus coloca esse homem no centro da sua criação. Querido, querida, deixa eu dizer um negócio para você. Papai resolveu presentear a criação com um ser especial, criado à sua imagem e sua semelhança, e ele chamou esse ser de homem. Ele colocou dentro desse ser o anseio pela eternidade, sabendo de que nós
não somos produtos por acaso. Nós fomos criados para adorar a Deus e deleitarmos-nos na sua presença. E é por isso que esse texto me faz pensar, claro, que Deus colocando uma eternidade no meu coração, eu preciso descobrir quais são as implicações dessa verdade magna, que serve para que eu e você vençamos a depressão, a síndrome da ansiedade, a crise existenciais, nós possamos vencer as teorias e as ideologias humanas e experimentarmos a essência da plenitude da manifestação da vida, que não consiste apenas na questão biológica. O propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida é que o sentido da vida nos leve a glorificar o nome do Senhor e deixar um legado na história da humanidade, sabendo que nós vivemos com intensidade a magnitude da bênção de um Deus que se manifestou na terra, não através de instituições, se manifestou na terra, através dos seus olhos, através das suas mãos, através do seu coração, através dos seus sentimentos, através dos seus pensamentos, através de você, porque a única forma de Deus se fazer presente como Deus, é Ele ser Deus dentro de você. Quando nós entendemos esse contexto, a gente vai entender porque que o sábio diz que Deus colocou a eternidade em meu coração. O homem foi criado para a transcendência, amém? Diga assim, o homem foi criado para a transcendência. Eu fui pesquisar nos teológicos, nos comentários bíblicos de teologia, e a palavra transcendência às vezes é interpretada de forma equivocada por nós. Transcendente tem um conceito de ser o conhecimento que está além do conhecimento concreto, e que não se baseia somente em dados e conclusões metódicas. Aliás, nós podemos dizer literalmente que a palavra transcendente, ela pode ter até sinônimos, mas a transcendência, ela é diferente da imanência. A imanência é a forma onde Deus é glorificado através da nossa estrutura corporal, mas a transcendência é que nos coloca em conexão com aquele que é sobrenatural. E é por isso que o texto diz que o nosso Deus colocou a eternidade em nosso coração. O homem não tem medo de morrer, o homem tem medo de lidar com a morte. Ele quer saber se ele vai para um lugar seguro. E é por isso que há uma multiplicidade de caminhos religiosos para atender o anseio que o homem tem de saber para onde ele vai depois da morte. Você pode chamar a transcendência de sobrenatural, você pode chamar de sublime, de extraordinário, de superior, de especial, de celestial, mas a verdade é que a transcendência se relaciona com a crença na existência de um Deus transcendente. Olhe para mim, seja forte com o que eu vou dizer. Você não tem medo de alma penada, você não tem medo de espíritos, você tem medo de lidar com o transcendente que está dentro de você. E essa transcendência que nos leva a ter crises, porque as coisas que vemos e que apalpamos, as coisas mais raras, por mais nobres e por mais caras que sejam, elas não podem atender aos reclames da minha e da sua alma. A nossa alma tem sede de Deus. É por isso que Maria, quando teve uma relação especial com Deus, ela esbradou, ela gritou, ela externou, dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. É por isso que os salmistas, quando vai falar da alma, ele diz: a minha alma tem sede de ti. Porque a nossa alma tem reclames, e tudo que nós podemos associar como questão de prazer não sacia o desejo que a nossa alma tem de se comunicar com a transcendência. Bens terrenos, prazeres efêmeros,
conquistas financeiras não preenchem o vazio do coração do homem. Sabe quando a pessoa tem de um tudo, quando a pessoa parece que está abastada em tudo, mas existe um vazio dentro do seu coração. É o reclame da sua alma, é o anseio da minha alma. É quando a gente senta à beira da nossa cama e a gente começa a chorar sem saber por que está chorando. É quando os nossos sonhos e pensamentos são visitados pelo Senhor, porque a nossa alma sabe de onde ela veio. E é por isso, querido, que nós fomos criados, eu e você, para vivermos mais do que aquilo que o mundo pode nos ofertar. Fomos criados para as alturas mais excelsas. Fomos criados para falar com o Criador, porque antes do pecado, querido, Deus tinha prazer na virada do dia, de se apresentar ao homem e falar face a face com o ser humano. E quando nós nos reencontramos com a transcendência, esse mesmo Deus que falava com Adão, é o mesmo Deus que vai falar comigo e com você. Deus tem o maior prazer de poder falar com os seus filhos, de nós podermos dizer: Abba, Pai, Papai, queridos. Como é bom nós vencermos a orfandade, como é bom nós sentirmos a paternidade de Deus, o cuidado de Deus, a voz de Deus, a mão de Deus, o abraço de Deus, o colo de Deus, dizendo: meu filho, em quem a minha alma se alegra, em quem a minha alma se compraz. Eu e você, nós não precisamos de religião. Eu e você, nós não precisamos de símbolos religiosos, porque a nossa alma tem, na verdade, é sede do Deus vivo. Você quer se sentir saciado? Deixe Deus ser Deus em você. Você quer ter paz e espírito? Deixe Deus ser Deus em você. Você quer se desprender de um mundo material sombrio, assustador, inseguro? Deixe Deus ser Deus dentro de você. Deus não está com os ouvidos tapados, queridos, que não possa te ouvir, nem a mão encolhida para que não possa te abençoar. Temos em nós não apenas as digitais do Criador, mas nós temos no nosso ser, na nossa formação, na nossa estrutura psíquica ou psicológica, espiritual, a própria natureza de Deus. Eu gosto quando eu leio Gênesis capítulo 1, versículo 26, isso me ajuda a vencer toda e qualquer tentativa do diabo de querer me colocar para baixo. Toda e qualquer tentativa de alguém querer me humilhar, toda e qualquer tentativa de situações querer me diminuir. E eu não preciso de elogios do homem, eu não preciso do reconhecimento do homem, eu não preciso do aplauso dos homens, eu não preciso do elogios do homem, porque quando eu leio o versículo 26, o capítulo 1 de Gênesis, que diz que Deus olhou e fez o homem à sua imagem, à sua semelhança. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Glória a Deus. Só anda de cabeça baixa e de ombros caídos aqueles que não sabem quem é ou quem o criou. Porque quando nós entendemos e vivemos isso dentro do nosso coração, nós entendemos que fomos criados como seres morais e espirituais. E como seres morais e espirituais, nós fomos feitos para nos relacionarmos com o Pai, nos relacionarmos com Deus, amá-lo e fluir na sua presença. Deus em mim, Deus em você, Cristo em mim, Cristo em você, querido, é a esperança da glória. E quando nós entendemos isso, que Deus nos criou, o texto bíblico diz que nós fomos criados para o louvor da sua glória. Aí eu fui procurar, o comentarista bíblico Champion, ele diz que o louvor da glória de Deus significa que Deus quer rir quando olhar para mim, quando olhar para você. Deus quer sorrir quando olhar nos nossos olhos, quando ver o nosso estilo de vida, porque Ele nos criou com um propósito. O transcendente, querido, é importante na minha vida. Só quando o transcendente ser uma realidade no fluir da presença de Deus,
é que todos os meus anseios e perspectivas da minha alma serão supridos. Marido não supre as necessidades reais da mulher, mulher não supre as necessidades reais do marido, os filhos não podem suprir todas as nossas necessidades. Só há um que pode suprir todas as minhas e as suas necessidades. É aquele que bate a minha porta e sua porta e diz: eis que bato a porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Sabe o que significa isso, querido? Que eu e você fomos chamados para termos íntima e profunda comunhão com Deus. Sabe quando os problemas da humanidade começou? No dia em que Deus veio sorrindo, que Deus veio todo alegre, como um menino que queria brincar, e ele não encontrou o seu parceiro no mesmo lugar de encontro de todos os dias, e Deus procurou o seu amigo Adão e disse: Adão, aonde estás? Adão, aonde estás? E aí naquele momento Adão estava escondido. Quantas vezes nós os homens nos escondemos de Deus? Nos escondemos através dos apegos materiais, nos escondemos através de relacionamentos opressores, nos escondemos através de instituições, entre elas a religião, e perdemos a oportunidade de nos relacionarmos com um Deus que tem prazer em comunicar os seus segredos. E é isso que Deus quer ofertar a mim e a você. Deus criou os anjos, Deus criou os homens, Deus criou os animais. Os anjos são espíritos, os animais são corpos, mas o homem é corpo e espírito. E é por isso que esse homem é o único ser que pode interagir com a manifestação daquele que é criador de todas as coisas. O homem tem corpo e espírito, e é um ser físico e espiritual, ou seja, é o único ser nessa terra que tem imanência e transcendência. Um tempo atrás, uma pessoa que frequenta esta igreja, ela estava aflita e tocou na campainha da minha casa, e eu fui atender porque ela estava tão aflita, tão desesperada, e ela queria que eu orasse para que Deus curasse o cachorrinho dele. O cachorrinho estava doente. Eu fiquei pensando: meu Deus, e agora? Eu oro pelo cachorrinho ou não? Uma crise teológica no meu coração. Eu disse: ó Senhor, esse cachorrinho é o filho desse casal, eu devo orar? E lá no meu coração Deus diz assim: não, nós temos que orar por toda a criação, porque toda a criação geme com gemidos inexprimíveis, aguardando a redenção. Toda a criação padece, mas embora eu orasse pelo cachorrinho e curasse, aquele cachorro manifesta e exala a presença de Deus em toda a criação. Mas o único que vai entrar na eternidade, o único que vai entrar pelas portas celestiais, não é o elefante, não é o cachorro, não é o gato, sou eu e você, que fomos criados para o louvor da glória de Deus. É isso a eternidade. A eternidade é a certeza no meu e no seu coração de que o homem foi criado para os prazeres mais elevados. Quando a Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem, Ele está dizendo também que os prazeres terrenos e temporais, que tanto nos faz sair da direção de Deus, que os prazeres desta terra que nos seduzem e nos afastam da presença de Deus, que os prazeres desta terra que são temporais, passageiros, que nos faz abrir mão de um relacionamento com Deus, eles não podem suprir todas as minhas necessidades, eles não podem deixar a minha alma em paz. Os prazeres desta vida e as paixões carnais nunca vão poder saciar a sede que há no meu interior, a sede de um prazer verdadeiro, que nos eleve a viver a transcendência da eternidade neste tempo. É por isso que Jesus, falando à mulher samaritana em João capítulo 4, Jesus não media, não poupa as palavras. Jesus é direto, dizendo para ela que ela estava disposta a enfrentar tudo e todos para pegar a água que mataria a sua sede física.
E aí ele olha para aquela mulher e diz: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Você pode dar um glória a Deus? Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Ei, você tem certeza para onde você vai? Essa semana nós perdemos uma das filhas mais honradas e honrosas desta casa, Dona Odaí. No domingo, antes da sua morte, Deus colocou no meu coração que eu ia na casa dela, eu deveria ir na casa dela. E Deus me deu um texto, e eu não quis entender aquele texto. E eu fui na casa dela domingo na parte da manhã. E Deus colocou no meu coração uma passagem quando Jesus lavou, a mulher adúltera lavou os pés de Jesus. E alguém a reprovou. E Jesus disse: deixa, porque o que ela está fazendo é algo que tem um significado profundo na eternidade. Fechei aquele texto e Deus me deu um outro texto em Tiago. Há alguém doente, unge. E dê a oração do justo sarará o doente. Aí eu disse: esse texto que eu quero. Chamei a Selma, filha dela, e cheguei na casa da Dona Odaí, e eu disse: eu vou fazer algo que eu nunca fiz, mas eu quero fazer. Me traga um pouco de azeite. E eu orei por aquele azeite e ungi a irmã Odaí, coisa que eu não faço. E ela disse um negócio para mim, disse: pastor, com uma voz bem fraquinha, eu sou filha de Deus e eu estou pronta para encontrar com o meu Senhor. Todo mundo falando de cirurgia, e ela disse para mim assim: eu não vou fazer essa cirurgia, só se Deus quiser, porque eu sei o que Ele tem falado comigo. Sabe quem é? E sobre a eternidade, a sede da Dona Odaí, a sede dos filhos de Deus, a sede de todo ser humano, só pode ser suprida com a água da vida, Jesus Cristo. E quando nós entendemos isso, a gente entende que as taças transbordando dos deleites desse mundo não podem satisfazer o homem. Ao contrário, talvez você possa dizer: satisfaz, pastor, por um tempo, mas eu quero dizer para vocês que pode satisfazer até por um tempo, mas vai entorpecer a mente do indivíduo, vai anestesiar a sua consciência e vai escravizar a sua vontade. Os prazeres desta vida ludibriam, enganam, seduzem, mas a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece direito, e o final deles é a morte. E nós, quando somos filhos de Deus e entendemos o projeto que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, em relação à transcendentalidade, em relação à eternidade, quando nós encontramos aquele que é o caminho, a verdade e a vida, quando nós entendemos que Deus não é uma figura emblemática, que a figura e a manifestação de Deus é uma realidade para aqueles que colocam a fé em Cristo Jesus, nós somos arrancados do reino das trevas, transportados para o reino do seu Filho, e celebramos a vida, mesmo quando a morte chega. Jesus disse que eu sou a ressurreição e a vida, e ainda que ele esteja morto, que ela esteja morto, viverá. Somente os prazeres espirituais, resultantes da comunhão com Deus, pode serenar a sua alma. Tanta gente busca serenar a sua alma nos prazeres desta vida, aquietar sua mente e transbordar o gozo no seu coração. Só existe um caminho: Deus. Deus é tudo o que você precisa. Deus é. E quando a gente descobre que Ele é, Ele passa a ser o tudo que a minha alma e a sua alma precisam. Uma vez que o homem foi criado para Deus, e para ir por Deus e para Deus,
somente o próprio Deus pode dar sentido à minha e à sua vida. Olhe para mim que eu vou dizer uma coisa para você. Seu casamento não é um problema, seus filhos não é um problema, seu trabalho não é um problema. Quando você sabe o sentido da vida dentro de você, todos os problemas da sua vida não desestabilizam o que você é diante de Deus. E você é filho de Deus. E Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O homem foi criado, querido, para a vida eterna. O homem pode pertencer ao tempo, mas esse homem ruma em direção à eternidade. Esse é o rumo de todos nós. Seja forte, querido. Eu quero dizer um negócio para você. Aliás, eu não, uma pessoa que está de máscara perto de você, que vai dizer para você, diga aí para ela, você vai morrer. Você vai morrer, querido. E para onde você vai? Amém? Ele está dizendo, só Deus sabe. Não, você precisa saber para onde você vai. Se você não sabe, você está lascado. Eu sei para onde eu vou. Quem sabe para onde vai, dá um glória a Deus. Aleluia! O homem vive na história, mas os seus olhos miram para o que está além da história. E é por isso, querido, que a morte não pode colocar um ponto final na minha e na sua existência. A morte não é o fim, a morte é o início da vida eterna. E quando nós entendemos isso, a morte não gera um transtorno, gera dor, gera saudade, mas gera celebração, porque preciosa aos olhos do Senhor é a morte dos seus santos que estão na terra. Nós entendemos que Deus colocou a eternidade no nosso coração para que a gente não faça reinados nem pontificados nesta terra. A Bíblia diz, não construa tesouro nessa terra, onde o ladrão pode roubar e a ferrugem pode corromper. Juntai tesouros dos céus. E quando nós entendemos isso, entendemos que a minha e a sua existência não se limita ao breve percurso que vai do berço que nós nascemos até a sepultura para onde iremos. Ao contrário, a eternidade está em meu coração, a eternidade está em seu coração, amém? Você é eterno. Aonde você vai passar a eternidade? Quando pensamos nisso, pensamos que os luzeiros do tempo não podem iluminar os cantos da minha alma. Aqueles que investem apenas nesta vida, a Bíblia diz que são loucos. Eu tenho vários amigos que pensam, estão vivendo de maneira doida em tantos investimentos. E eu fico pensando, será que esses investimentos financeiros é para glorificar o nome do Senhor? Ou a pessoa pensa que vai levar esses investimentos para a sepultura? A casa dos seus sonhos você vai levar para a sepultura? O carro dos seus sonhos você vai levar para a sepultura? Você não vai levar nada. Ei, nu a esse mundo você veio, nu você voltará. O que você deixa aqui é um exemplo de vida que leve outros a glorificar a Deus, ou um exemplo de vida de alguém que nunca viveu a presença de Deus. E é por isso que nós entendemos que aqueles que buscam o sentido da vida nas aventuras da embriaguez, talvez seja você que esteja aqui e que diz que não pode, não consegue se libertar do copo. Talvez você que viva uma estabilidade de riquezas e não consegue levar uma vida de desprendimento. Talvez que você que está aqui que seja um compulsivo sexual e vive através de aventuras do sexo. Ou talvez você que queira o glamour do sucesso, você descobre logo logo que as conquistas e tudo isso não passam de vaidade. Aliás, o sábio escritor do livro de Eclesiastes, ele diz, tudo é vaidade. E tudo isso, querido, tem um brilho fugaz, como a névoa. Mas como eu gosto da passagem de Lucas capítulo 12. Lucas 12 diz que tinha um homem que resolveu viver abundantemente,
as riquezas e os prazeres dessa vida. Então Jesus conta essa parábola dizendo: a terra de certo homem rico produziu muito bem, e ele pensou consigo mesmo: o que é que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer, eu vou derrubar os meus celeiros, eu vou construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens, e direi a mim mesmo: você tem uma grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba, alegre-se. Contudo Deus lhe disse: louco, insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Querido, diga-se misericórdia. Me livra de ser um homem sensato. Diga a verdade, me livra de ser um homem sensato. Sabe qual é o homem sensato? Aquele que tem medo do amanhã. Só tem medo do amanhã aquele que não tem Deus como seu Deus no dia de hoje. Por isso, nessa noite, o desafio de Deus para você é que você entenda que a nossa alma não encontra pouso certo senão nos braços de Jesus. E é por isso que Mateus capítulo 11, versículo 28 e 30 diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nosso coração não encontra porto seguro senão quando nós tomamos posse da vida eterna. Pastor, eu sou evangélico, mas eu não tenho essa certeza. É porque você ainda não se converteu, você só se tornou membro da igreja. Pastor, eu não tenho a certeza da vida eterna, é porque você não cavou os tesouros que estão dentro da palavra. É porque você ainda vive uma pobreza de espírito e você precisa se voltar para Deus. No dia que você se voltar para Deus, Ele se voltará para você, porque Deus não dá as costas a nenhum dos seus filhos que requer misericórdia. E é por isso que essa vida eterna, querido, ela não se compara e não pode se comparar com os tesouros desta terra. Essa vida eterna não se compra com dinheiro, nem se alcança por merecimento, por mérito. Não é por obras. Desculpe os meus queridos e amados espíritas e católicos, você não entra na vida eterna porque é bom, porque tem boas obras. Isso é mentira do capiroto. Você encontra a vida eterna porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi sacrificado por mim e por você. A vida eterna não é algo que eu mereço, mas a graça de Deus foi que trouxe o Cordeiro para ser imolado pelos meus e os seus pecados. Você não merece a vida eterna, você merece o inferno, como eu também. Mas Deus amou você de tal maneira que deu seu único filho para que você creia nele, não pereça e tenha aquilo que Deus colocou dentro do seu coração, a vida eterna. Somente o homem que tem a vida eterna é verdadeiramente feliz. Não existe ninguém feliz que não tenha sentimento da vida eterna no seu coração. Sua felicidade, querido, não se limita ao tempo, mas transborda para dentro da própria eternidade. E é por isso que eu quero concluir dizendo para você: escuta, você pode ter o melhor concurso aspirado por você. Você pode ter a casa dos seus sonhos, a família dos seus sonhos, mas a vida eterna não consiste nos bens que você acumula nessa terra. A vida eterna, a passagem desta vida para outra, para o outro plano, com segurança, ou aquilo que você, católico espírita, chama de passagem. A passagem que você quer deste mundo para o outro, não é com vela, não é com cerimônia, não é com missa, não é com culto. É quando você abre o coração e deixa a transcendência manifestar em você a fé que traz a libertação e a graça de Deus sobre a sua vida.
Você pode sair daqui dizendo: gostei desse sermão ou detestei. Mas o fato é que Deus colocou a eternidade dentro de você, e Ele quer dar um start, para que você diga: agora eu sei que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Que o viver é Cristo e o morrer é lucro. E de que aquele que começou uma obra em me trazer nesta noite a esta casa é poderoso também para me ajudar a abrir a porta do meu coração e deixar que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Cordeiro de Deus, a luz da vida, seja o meu Senhor e o meu Salvador, Jesus Cristo. Eu quero orar pela sua vida nesta noite. Você não pode sair daqui da mesma forma que você entrou. Pode me ajudar a equipe do louvor? O tecladista está aqui, o David. Eu quero orar pela sua vida. Você não tem certeza da vida eterna, não tinha, e hoje Deus quer que você tenha. Você vive uma luta, e você acha que a sua luta é natural. Não é, não é natural. É porque você não sabe lidar com a eternidade. Chorei muito com a partida da irmã Odaí, mas não foi um adeus, foi até breve. Eu sei que eu vou me encontrar com ela na eternidade. E você sabe que vai se encontrar com alguém que você ama na eternidade? Ou você acha que depois da morte alguém vai fazer algum processo litúrgico e você vai para o céu? Você decide ir para o céu, não é depois da morte, é aqui. Ei, ouça com os ouvidos espirituais. É mentira de Satanás, não tem purgatório. O purgatório é aqui nessa noite. Você vem aqui e deixa os seus pecados, e o sangue de Jesus lhe purifica de todo pecado. Pastor, mas eu vou romper com a minha religião. Não estou falando de religião, eu estou falando de relacionamento com Deus. E eu sei que você quer a vida eterna. Abra o seu coração agora, diga aí: Senhor, obrigado, porque o meu medo de espíritos, o meu medo do inferno, o meu medo contra a morte, não precisa ser alimentado mais, porque eu posso lançar fora o medo e receber aquele que me ajuda a vencer o medo e ainda me dar a certeza da vida eterna. Eu abro o meu coração e eu recebo nesta noite. Você que está afastado da casa do Senhor, você que diz que não está preparado para ser crente, você não pode se preparar. Deus preparou tudo por você. E nessa noite você pode dizer: eu quero esse Cristo. Eu sei que eu sou e tenho a transcendência dentro de mim, que tenho a vida eterna dentro de mim, e eu quero ativar essa certeza no meu coração. Você quer isso? Você quer sair da esfera da religiosidade e hoje receber a plenitude da vida? Você quer reconciliar-se com o seu Deus?